Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Centro de Eventos Casa do Gaúcho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Na tarde de hoje, teremos talento e disciplina no aprimoramento musical com William Varela e logo em seguida a oficina do violão gaúcho sobre os ritmos do nosso Rio Grande do Sul com o nosso maestro Marcelo Caminha, que está aqui na tarde de hoje, e certamente teremos grandes aulas no palco do Centro de Eventos. Ministério da Cultura e Atacadão apresentam o circuito instrumental que será realizado nos dias 11 a 15 de setembro no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. Grandes atrações: Orquestra de Bombos Legueiro com Ernesto Fagundes e Quinteto de Garibaldi, Família Lima, Renato Borghetti, Camerata Pampiana, Rodrigo Solton e piano, palestras, danças e shows de artistas instrumentais que te esperam para comemorar a Festa dos Gaúchos. É tudo gratuito. Venha e participe. Faça a diferença. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Master Atacadão. Lugar de comprar barato. Produção cultural, Dana Produções e realização Ministério da Cultura e Governo Federal. Primeiro circuito instrumental de música e dança. Música, danças, palestras, valorização da cultura gaúcha e acessibilidade são os pilares do circuito instrumental que acontecerá de 11 a 15 de setembro aqui no Parque da Harmonia, na capital gaúcha. O projeto transformador e inclusivo oferece acesso gratuito. O foco é aprimorar a música instrumental da população na festa máxima dos gaúchos, o acampamento Farroupilha, prestigiando os trabalhos de jovens artistas da região ou ainda poucos conhecidos em fluxo sem precedentes. A ideia é apresentar álbuns e projetos autorais ou de intérpretes que simbolizam uma nova composição da produção musical popular instrumental pela mão de guitarristas, gaiteiros, contrabaixistas, pianistas, bateristas, violinistas, saxofonistas, trompetistas, percussionistas, vibrafonistas, flautistas, violonistas, bandolinistas e outros músicos que certamente compõem esta vasta riqueza musical que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Meu nome é Evandro Lebucci, vocês nos conhecem, eu sou da Rádio Liberdade. Eu quero saudar a todos e saudar agora a nossa liderança máxima aqui conosco, o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Nairo Calegar, nosso querido amigo. Muito obrigado, presidente. Seja sempre muito bem-vindo. A festa é nossa. Obrigado sempre pela sua liderança. E agora nós vamos trazer o primeiro palestrante da tarde de hoje, dando início ao Circuito Instrumental de Música e Dança. Ele é bacharel em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com habilitação para regência e pós-graduação em canto popular pela Unicamp. Também professor de canto na escola Estúdio Music, aqui na capital gaúcha, Porto Alegre. A palestra, Talento e Disciplina no Aprimoramento Musical. Recebendo com uma calorosa salva de palmas, William Varela. Boa tarde, presidente. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho despretensiosamente dividir, na verdade, experiências que eu tenho aí há quase 10 anos dando aula e formando ou incentivando, crianças para que comecem nesse meio da música. Eu preparei alguma coisa um pouco teórica assim no início, vai ser jogo rápido, sei que vocês estão com muita vontade, assim como eu, de assistir o Marcelo Caminha, e que também é uma referência de trabalho para nós. A gente usa muito ele como referência do violão gaúcho aí. Eu me formei em engenharia antes,
Eu sou engenheiro químico pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande e depois que eu fui para a área da música. Eu nunca fui engenheiro, só tenho formação. Então eu gosto bastante dessa coisa da pesquisa e de entender um pouco mais como me formei em bacharelado, e tanto no bacharelado quanto na engenharia, nós somos carentes dessa parte da educação e do traquejo, do tato e da sensibilidade para poder lidar com pessoas a quem tu se propõe a ensinar alguma coisa. Eu tive que correr atrás, não só pela vida, né, dando aula, mas estudar alguma coisa que de psicologia, de motricidade, da parte de educação física, e entender um pouquinho o que a música estimula na gente e como que a gente repassa isso de uma maneira adequada e de fácil assimilação. E ao longo do tempo a gente vai mudando, né? Tem um analista de Bagé aí que fala muito sobre a tal da teoria do joelhaço. E durante muito tempo, a maneira com que eu dava aula era um pouco assim. E isso tinha resultados bons para alguns lados e não tão bons assim em outros, né? E depois, com o conhecimento da pedagogia e de estudar um pouquinho mais a fundo Paulo Freire, a gente acaba ficando mais maduro como professor de canto. Então, eu preparei tive a honra de substituir o Neuci Vargas, que infelizmente não pôde estar com a gente. E vou falar um pouquinho sobre esse paradoxo aí, sobre talento e disciplina, como que a gente alinha as duas coisas para poder ter êxito no ensino, né, no aprendizado da música como um todo, assim. A gente não vai abordar técnica nessa palestra, e sim só para a gente ter uma base sobre esforço, sobre dedicação, sobre disciplina, aliada ao talento, né, e não confiar 100% no talento, porque às vezes ele deixa a gente na mão. Vamos lá, Tony. Então, a gente se sente motivado porque a gente recebe um estímulo, que é o que nos anima, que a gente pode estar aqui sentado, quem é cru e nunca pegou um instrumento na mão, depois pode, assistindo o Marcelo Caminha, pode sentir um estímulo de querer se sentir estimulado para aprender mais sobre o violão gaúcho ou estudar música em qualquer outra modalidade que a gente tem. Esse estímulo, então, ele provoca uma reação na gente que nada mais é do que um comportamento do ser vivo manifestado em presença de um estímulo. Aí a gente vai buscar formas para realizar o que a gente foi estimulado lá em cima e tem como compensação o êxtase musical. Esse livro, Cérebro, Música e Êxtase, é uma bíblia para mim, assim, porque ele aborda toda a parte pedagógica da música e como que aquele som, aquela frequência chega no ouvido das pessoas e pode, de uma maneira boa ou ruim, provocar uma mudança de estado de espírito em quem está prestigiando. Então, um tipo de acorde, o tipo de sonoridade, o tipo de arranjo que tu constitui, que pode chegar no ouvido da pessoa e inconscientemente despertar alguma coisa que a gente não tem consciência do que está acontecendo. Então, esse é um livro bem bacana, que é o Cérebro, Música e Êxtase, que quem gosta assim, dessa área da psicologia, um pouquinho além da música, ele trata bastante dessas questões da arte, assim, como que a arte chega nas pessoas, como que tu emana isso de uma maneira correta e como que o receptor consegue assimilar isso e se sentir extasiado. Então, para a criança, a informação, são várias áreas do cérebro que são estimuladas quando a gente está tocando um instrumento ou ouvindo música, né? É sabido que, independente se o estudante lê ou não partitura, só o fato dele tocar e dele conseguir fracionar várias notas num espaço de tempo, automaticamente ele fica mais afim, ou com afinidade, né, para matemática, por exemplo.
Isso, existem vários trabalhos na área. Então, além de desenvolver essa união dos dois lobos, onde a gente faz conexões mais rápidas do lado esquerdo e do lado direito do cérebro, a gente consegue desenvolver outras habilidades que não são artísticas, como é o caso para uma afinidade para a ciência exata, por exemplo. Então, aí que está a importância do estímulo no aprendizado da música desde cedo, principalmente quando a criança está em formação motora, né? Então, para que a gente consiga executar um instrumento, né, tem instrumentos que a gente depende única e exclusivamente de mecânica. Tu não precisa ter um ouvido apurado, claro que tu vai ter limitações como músico, mas instrumentos que são unicamente mecânicos, e parece um pouco estranho falar isso, porque eu brigo bastante para que não seja somente mecânico, mas existe um instrumentos que eu posso simplesmente ter motricidade, ter ritmo para conseguir fazer uma execução. Obviamente, de novo, eu vou ter limitações na vida de músico, mas é possível. Então, quando a gente usa toda a maturidade psicológica que a gente tem com a motricidade, a gente desenvolve do que a gente chama de psicomotricidade, que é uma habilidade fina que a gente tem para poder fazer movimentos diferentes e simultâneos com as duas mãos e com o pé na dança, né, que a gente move o corpo inteiro, ou tocando e cantando com uma rítmica diferente. E essa tal de psicomotricidade, a gente tem como apurar ela ao longo do tempo em que a gente faz o estudo da música. A gente consegue ter habilidades finas, né, com os dedos. O ser humano aí tem o diferencial que é a pinça, né? Esse movimento aqui do polegar opositor. Então a gente consegue desenvolver, né, Natália? Tem uns biólogas no local. E a gente conseguiu desenvolver essa agilidade, né, em fazer movimentos simultâneos. Então isso, quem é responsável é uma parte do cérebro, de um lobo, que é a psicomotricidade, que é a interação das funções motoras e psíquicas em consequência da maturidade do sistema nervoso. Então é bem comum a gente pegar uma criança que ainda não tem isso formado e que não consegue desenvolver de cara a habilidade para música porque não tem força, não tem extensão do braço, no caso do violão, não tem agilidade ou não tem a rítmica que a gente precisa. E aí, quando a gente chega, pelo menos no meu caso, antes, a gente faz uma conversa que nada mais é do que levantar um perfil de quem chega para poder ter uma aula de instrumento ou de canto. A amusia, ela é uma patologia cerebral ligada às artes, mais ligada à música. Isso acomete 10% da população mundial, em alguns países nórdicos um pouco mais, assim. Aqui no Brasil esse percentual é um pouco menor, fruto dessa miscigenação cultural que a gente tem. Então, provavelmente, vocês todos devem ter ido assistir a shows assim, onde o cara que está lá no palco pede para todo mundo bater palma e vai ter alguém que não consegue encontrar a palma das outras 5.000 pessoas, ou que tem dificuldade em colocar o braço num tempo certo, ou fazer o passo num tempo certo na dança, ou dança fora do ritmo. Isso é um tipo de grau do que a gente chama de amusia. E que, infelizmente, não tem como a gente corrigir. A gente tem como esconder, mas em algum momento isso grita. Então é importante que vocês tenham essa avaliação, que é uma patologia congênita. Se existe essa questão da motricidade, assim, ó, ao longo desses 10 anos passaram por mim algumas pessoas, assim,
E aí, tu tem que ter todo um cuidado para tentar direcionar, do tipo, olha, vamos tentar artes plásticas, vamos tentar artes cênicas, porque se tu não tem a condição motora formada, infelizmente a gente não consegue desenvolver ao longo do tempo. E quando não é congênito, tem a ver com a questão da primeira infância. Então, quando a gente é estimulado lá no colégio a botar a bolinha dentro do coisinho redondo, a separar as cores, né? A trabalhar com formas, a gente está sendo estimulado para que a gente tenha a rítmica, aquelas brincadeiras de mão, que vai batendo um no outro, esse tipo de brincadeira estimula com que a gente desenvolva uma rítmica ao longo do tempo, quando não é congênito. Então tem pessoas que têm dificuldade em perceber um ritmo que é ternário, ou seja, que tem uma divisão de 3 tempos, ou quaternário, ou binário. É bem normal, isso aparece de vários tipos, assim. Tem como a gente dar uma mascarada, mas não tem como a gente corrigir 100% isso. E aí vai ter problema na execução, vai ter problema para entender aonde tem que começar a cantar, aonde tem que começar a parar, a fazer alguma frase, dividir dentro de um espaço de tempo algumas notas, por causa dessa tal de amusia. E, em níveis mais graves, a pessoa entende a música como um ruído. Então, tem relatos que é como se a pessoa vai a um teatro, por exemplo, assistir uma orquestra tocar, para ela é tão irritante quanto, sei lá, está caindo uma prateleira com prato, copo, vidro quebrando. Então ela não entende o som do violino como uma frequência harmônica, e sim como um barulho, como um ruído que incomoda. Então são graus, até esses graus mais extremos de amusia. Então é importante que a gente reconheça isso antes de começar a estudar, para que a gente não lide posteriormente com frustração ou com qualquer outro tipo de desestímulo que é bem comum. Principalmente quando a vontade de começar a estudar vem de cima e não da própria pessoa. Então, tem que dar Mas é bem simples. O professor, o que está aí, de cara ele já nota se a pessoa tem ou não tem como desenvolver a habilidade musical. E aí, uma pergunta que é: o que é talento? É uma inclinação natural de uma pessoa a realizar determinada atividade. O talento facilita o sucesso nessa atividade. Então lá, na Grécia Antiga, o talento era uma moeda, né? Então, cita na mitologia que foi dado 3 talentos para 3 pessoas diferentes, e 2 dessas multiplicaram esse talento e ficaram ricas, e uma delas devolveu porque não sabia o que fazer com isso. Então, é a partir daí que a gente desenha o que é talento, né? E é difícil a gente medir isso, porque o talento pode oscilar ao longo dos anos e para quem é das artes, às vezes a gente depende de outros fatores que são um pouco desconhecidos, assim como a energia do momento, a atmosfera com que tu tá, algumas cargas que tu traz, sei lá, de casa para o palco. Então, o talento ele é bem oscilável, mas ele está aí. Ele pode estar adormecido, né, mas ele está aí. Ou não, né? E aí cabe a gente conseguir fazer com que esse talento aflore aí. E aí, isso aí é bem importante, assim, como professor, é que às vezes o aluno já chega cabisbaixo assim na aula porque ele ouve de fora muitas coisas que fazem ele inibir esse talento. Insegurança. Então, quando tu tem talento, mas não tem a técnica, fica complicado de tu conseguir se expor e demonstrar esse talento para quem está te prestigiando. Então, muito mais do que trabalhar só a técnica, muitas vezes a gente tem que trabalhar a autoestima, né, da pessoa e estimular o empoderamento dela para que ela consiga se encorajar para fazer o que ela se dispõe
dentro de uma aula ou para a execução de um instrumento. Timidez é outra coisa. Vou dar um exemplo. Chico Buarque é uma pessoa extremamente tímida, fora do palco. No palco ele consegue pegar uma comunicação muito grande com todo mundo que está assistindo. E eu falo porque eu acompanho bastante assim, a trajetória dele, já vi várias entrevistas, já vi vários shows dele, tive o privilégio de assistir. Então, é a timidez para poder se exibir no sentido bom da palavra, né? Para poder mostrar aquilo. Então, são coisas que são interligadas e a timidez tem muito a ver com a segurança ou com a insegurança, né? A repressão, assim, então, várias vezes chega lá a criança querendo estudar e tem a mãe que diz, não aguento meu filho cantando no banheiro. É um saco ter que ouvir ele cantar. Falei que não é para ele cantar essa música, e fica depreciando a pessoa. E com isso, a pessoa gera uma autodepreciação, que é um outro problema que pode inibir a gente de querer fazer alguma coisa. E, obviamente, o medo, né, que gera... que também tem a ver com a insegurança, né? Então, quando tu sabe que tem jeito para a coisa e tu não tem a técnica para poder fazer isso, são a insegurança e o medo que fala mais alto. Então, é importante que a gente estimule a criança, ou seja quem for o adulto, quando ele passa da etapa em que ele sabe que ele tem condições, pré-requisitos para poder estudar, vontade, não tenha algum nível de amusia, ou que a gente consiga corrigir isso. Então tem que cuidar aí para que a gente não deprecie a pessoa a ponto dela inibir a vontade e, consequentemente, reprimir o talento. Então, o que é a disciplina? Obediência às regras, aos superiores e a regulamentos. Ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Então, por que disciplina e talento e não outras coisas? Porque eu acho que a disciplina ela é mais geral nas coisas que a gente precisa. Porque se eu sou esforçado, automaticamente eu vou ter disciplina para me regrar que em algum momento eu vou precisar estudar. E vou ter maturidade. E ainda, eu vou ter que aliar duas coisas que eu não coloquei aqui, que seria a inteligência musical e a criatividade, que são duas coisas bem importantes para quem é das artes. Então, não basta eu ter talento, eu ter disciplina, eu ser esforçado, e eu não conseguir organizar isso de uma maneira inteligente para poder mostrar. E eu não estou falando isso para quem é músico profissional, para quem está começando também. A gente vê aquela criança que ela é perspicaz desde o início e consegue tirar coisas além do que está sendo passado e principalmente fazer uma reprodução disso. Isso é bem interessante. E é uma das coisas que vão fazer, com toda certeza, com que o talento fique mais à frente. O que é esforço, então? É a intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. Aquilo que se faz com dificuldade e empenho, trabalho, empreendimento, obra. Então, aí que está. É como eu vou organizar o meu estudo para conseguir... Aí. Então, como eu vou organizar as coisas técnicas que eu recebi para poder melhorar na execução do instrumento que eu me proponho. Seja no canto, né, ou seja em instrumentos harmônicos e melódicos. Aí. E aí, voltando àquela questão do esforço, voltando lá para a história da musia, por exemplo, cantar, tá, que é a minha praia, assim. Cantar depende de uma série de músculos aí que a gente move para poder... ele é mecânico num segundo momento,
Mas eu, para poder cantar afinado, eu tenho que receber um estímulo musical que está vindo de fora, que vem pelo ouvido, o meu cérebro organiza e manda uma mensagem aí para a musculatura para que a minha prega vocal consiga emitir um som numa altura adequada. É isso, parece simples, mas não é. Esse segundo momento, depois que eu ouvi a música, é a parte mecânica, é a parte de técnica. Mas se eu não conseguir organizar esse som, eu não vou entender a maneira com que eu vou ter que colocar ele para fora. Então, depois até, melhor do que o Marcelo não vai ter para falar essa parte sobre o violão. Se a pessoa tem ritmo, eu conheço vários violonistas bons que não afinam uma nota cantando. Mas sabem se a pessoa está cantando correto ou se não está. Porque o violão, ele depende mais da mecânica do que o canto, por exemplo. Então essa avaliação ela tem que ser feita quando alguém está com vontade de estudar música e não sabe aonde se jogar, assim. Vamos lá. Eu não sei se vocês assistiram esse filme, é o Whiplash, Em Busca da Perfeição. Ele foi indicado ao Oscar, ganhou um monte de coisa em 2014. Então é um professor de música e, na verdade, depois que eu vi esse filme, eu mudei radicalmente a maneira de dar aula. Porque eu me vi em vários momentos como esse cara aí. Mas se entende, assim, o filme é legal para quem quer assistir. Ele ganhou a melhor trilha, ganhou a melhor fotografia, ganhou o melhor ator. E o melhor filme não lembro quem que ficou, mas é um filme que foi indicado em 2014. E aí eu peguei uma cena que, para mim, ela é bastante emblemática do filme, sobre o que é quando a pessoa é talentosa, mas ela confia 100% só nesse talento e não consegue aliar as outras coisas, ou o talento basta para ela. E às vezes a gente sabe que não é assim. Mesmo quem é talentoso precisa ter essa lapidação para poder ter excelência na execução do instrumento. Então é uma cena curtinha de uns 4 minutos aí, só para a gente dar uma descontraída aí. Então vou pedir para dar um play aí. Não nessa velocidade. Está bom, não se preocupa. Vamos lá. 5, 6, 7. Está correndo. Vamos lá. Pronto. Certo. 5, 6 e... Está quase. Espera meu sinal. 5, 6, 7. Correndo. 5, 6, 7. Arrastando. 5, 6, 7. Por que acha que eu joguei a cadeira na sua cabeça, Mima? Eu não sei. Claro que sabe! A velocidade? Você estava adiantando ou atrasando? Eu não sei. Começa a contar. 5, 6, No 7. 4, droga! Olha pra mim! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora. Eu estava adiantando ou atrasando? Eu não sei. Conta de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Adiantando ou atrasando? Adiantando. Então você sabe a diferença! Se você sabotar a minha banda de propósito, eu vou te ferrar feito um porco. Você é um adiantador ou um retardatário? Ou você vai entrar no meu bendito tempo! Eu vou entrar no seu tempo. O que diz aqui? C mínima, valendo 215. Contar 215. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, Meu 2, 3, senhor, 4. eu não sabia que admitiam retardados na Schaefer. Será que você não sabe ler tempo? Você sabe ao menos ler música? O que é isso? 8ª nota. E o que é isso? 16ª nota. Faz uma leitura dos tempos. Ba. O que é isso? Um grupo de a capela? Mostra na bateria!
Para! Agora responde a minha pergunta. Você estava adiantando ou estava atrasando? Responda! Adiantando. Ah, meu Deus. Você é daqueles de uma lágrima só? Estou com cara de arco-íris para você? Você deve estar chateado. Está chateado? Não, Então você não está nem aí com isso? eu ligo pra Então isso. você está chateado? Diga sim ou não. Sim, você está chateado. É, Diga. eu tô chateado. Diga para a banda inteira ouvir. Eu tô chateado. Mais alto! Eu tô chateado. Mais alto! Eu tô chateado. Você é um verme maldito imprestável cuja mamãe abandonou o papai quando descobriu que ele não era o Jin O'Neill. E agora está chorando e ensopando a minha bateria como uma menininha de 9 anos. Então, pela milionésima e última vez, diga mais alto! Eu tô chateado. Cal. Pratique mais, Nima. Obviamente não era assim, tá? Mas o que mostra? Tipo, esse cara foi durante anos, conta a história do maior baterista que a gente já teve, o mais ágil, o mais rápido baterista do mundo, tá? E tem gente que precisa desse tipo de estímulo para poder funcionar, infelizmente. Não é o meu, tá? Mas tem gente que tu precisa dar uma trancada no pé, dar uma batida para que a pessoa acorde. Então, na verdade, tipo, tudo foi montado nessa frase, nesse autor. Ele é um pesquisador da USP, que eu leio bastante, que diz: embora seja fundamental, o talento é um animal bravo e indisciplinado, e nem sempre está disponível na hora em que precisamos dele. E talento sem disciplina é só metade do esforço. Então, essa foi uma tese dele. Ele trabalha com comunicação visual e ele estuda bastante essas questões de como a gente reconhece talento em alguém, de como a gente extrai. Então, terminando com essa frase, assim, é só para que vocês entendam que só ser virtuoso e só ter talento, a gente não vai conseguir chegar num nível de excelência. E só ser esforçado sem talento também não. Então, é interessante, antes de fazer um estudo, vocês fazerem essa pergunta para si mesmo, se a gente tem as duas coisas, ou pelo menos vontade de conquistar elas, para poder estudar qualquer coisa na área da música ou na área das artes, né? É assim na dança, é assim nas artes plásticas. A gente precisa do talento e precisa da técnica, e a técnica a gente consegue com a repetição e com a disciplina. Então, gente, obrigado pela atenção. Venham nos outros dias aí, tem uma galera bem legal que vai falar aqui. Eu quero agradecer a Dana, a Suzana, ao Tony pelo convite e a todos vocês pela atenção. E qualquer dúvida eu vou ficar por aí para assistir o Caminha e espero que alguma coisa tenha despertado aí em vocês. Obrigado.